esse final de semana, esse mesmo agora, acho que é o dia 20 enfim, deu um branco na minha cabeça. Mas esse final de semana que eu tô lançando esse vídeo, eu e os meus amigos fomos visitar o meu pai, lá no interior, lá em Itapeva, São Paulo, minha cidade natal. Meu pai ainda mora lá, num sítio isolado de tudo. E eu levei os meus amigos para conhecer Itapeva, para conhecer meu pai, para um passeio lá na roça, lá no sítio, tal, matar a saudade do meu velho, comer um churrasquinho, contar alguns relatos. Gravamos um vídeo bem legal que logo vai estar no ar aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aconteceu uma situação muito estranha, não sei se era sobrenatural ou não. Tomamos um belo de um susto e vocês vão ver nesse vídeo. E aí, motivados por esse tema de pessoas que visitam o interior e pessoas que não têm esse costume, né, de visitar o interior, de estar em cidades menores, que moram em cidades maiores, né, regiões metropolitanas, estou trazendo um vídeo aqui hoje para vocês com histórias dos inscritos aqui do canal. Mais uma vez, falei que ia tentar dar um gás, tenho muito e-mail, muito relato, agradeço muito e continuo falando, mandem seus relatos. Sei que esse ano foi um ano onde eu produzi muito pouco aqui no Sem Tempo por causa de correria do trabalho, de correria da vida. A gente teve alguns probleminhas pessoais, quando eu digo a gente, tanto eu com a galera que grava aqui comigo no estúdio e tudo mais e tal, quanto questões pessoais também, né? Enfim. Mas 2026 vai ser um ano muito foda, onde eu quero trazer muito relatos de vocês aqui no canal, igual eu vou fazer hoje. E aí, esse é o tema do vídeo de hoje. Relatos que eu recebi lá no e-mail de inscritos aqui do canal, contando experiências sinistras, estranhas que eles passaram quando visitaram o interior. Igual eu com os meus amigos passamos ontem e anteontem lá em Itapeva visitando meu pai. O primeiro relato que eu já vou contar para vocês é da Mariana Lopes, que é de Campinas e foi visitar a região de Lagoinha, aqui no interior de São Paulo. Ela falou que infelizmente, por causa de algumas coisas que aconteceram naquela época difícil que nós passamos aqui, que vocês sabem, né? Não é bom muito ficar falando da palavra aqui no YouTube. Alguns falam que tem nada a ver, outros falam que o YouTube aplica um filtro. Então, na dúvida, eu vou falar assim para vocês. Aquele período difícil que a gente passou alguns anos atrás, daquela doença horrível, enfim. E aí era pós toda aquela loucura, né? A 2023 e tal. E aí, devido a algumas coisas que aconteceram na família do marido dela, eles precisaram ir lá para a região de Lagoinha resolver alguns assuntos ali, inventário, resolver documentação e tudo, que nem diz respeito ao marido dela, da Mariana, mas diz respeito à família dele lá, algumas coisas de processos que estavam meio travados ali, que do nada, depois que passou aquele período turbulento, as coisas começaram a andar. E também era uma coisa assim de tipo, vamos pro interior, vamos passear, vamos ver os parentes, vamos ver os nossos amigos, vamos ver as pessoas que a gente não vê há bastante tempo para, né, virar a página desse período chato aí que todo mundo viveu. Enfim, então ali 2023, pós o lockdown aí e tudo mais, eles foram para Lagoinha resolver esses assuntos. Aí ela nunca tinha visitado esse sítio. O sítio é de um tio do marido dela, porém muitas pessoas moram, é um sítio, ela falou que relativamente grande, assim, de alguns alqueires, aonde mais de uma família mora ali, sabe? Mora tanto o tio do esposo dela, quanto mora um casal de funcionários ali do tio do marido dela e outros familiares da família do tio lá dela, que não necessariamente são parentes do marido dela, mas são parentes ali do tio do esposo dela. E aí eles foram para lá, conheceram, ela falou que assim adorou a região, adorou Lagoinha, adorou a outra cidade que eles visitaram, achou lindo, encantador o sítio. Assim, ela falou que o sítio parecia que ela estava visitando um cenário de novela das 6 da Globo, essas novelas de época que passavam muito. Eu não sei como é que tá hoje as novelas da Globo, mas aquelas novelinhas assim que tipo, aquele cenário, ela falou que a rua do sítio era uma ruazinha de lajota, os prédios eram aqueles prédios com aqueles acabamentinhos assim, tudo muito assim, parecia que ela estava entrando num filme de época, num cenário de novela de época. Só que aí ela fez um parênteses que eu acho muito interessante, que é até uma coisa que os meus amigos notaram e comentaram muito nessa visita que nós fizemos lá pro meu pai, que é uma coisa de louco, né? Você tá num sítio e numa região rural, vamos falar assim,
E a mudança é muito mais drástica do que numa cidade, numa área urbana, da noite para o dia, sabe? Do dia para a noite, enfim. Porque de dia você tem uma noção, aquela beleza, aquela coisa legal e tal. E à noite, beleza, também continua sendo bonito, continua sendo interessante. Alguns lugares são muito lindos, mas traz uma sinistreza. Usando a palavra que a Mariana colocou no e-mail, traz uma coisa meio assim, uma sensação de cuidado, uma sensação de perigo. É tudo meio tipo. É diferente da cidade, que tem muitas luzes, é diferente das cidades que os cenários mudam, né? Que a gente tem ali de dia tudo muito claro, tudo muito tranquilo, à noite muda porque está escuro, tem seus perigos, mas você ainda tem uma iluminação ali da rua, você tem a iluminação das casas, você tem pessoas indo e vindo, lá no mato não. De dia é tudo muito visível, à noite é tudo muito escuro, tudo um pouco mais assustador pelo que ela colocou lá. E os meus amigos escreveram a mesma coisa lá que a gente foi visitar Itapeva. E aí ela falou que até para as próprias pessoas que moravam ali no sítio à noite, elas achavam o lugar meio estranho mesmo, meio esquisito. E uma das famílias que morava ali, esse casal que trabalhava para o tio do esposo dela, falou que eles não gostavam muito mesmo de ficar andando lá à noite, porque eles tinham uma sensação meio ruim do entorno ali, sabe? Diz que por um lado eram sítios de outras famílias, por outro lado era uma lavoura muito grande. E, enfim, era uma coisa meio estranha ali, assim, ficar andando à noite lá, já tinham visto coisas. A família que trabalha pro tio do esposo dela falou que já andando por ali à noite, já tinha visto umas coisas assim, bem coisa estranha mesmo, assim, sabe? Bem de luzes no meio do mato, de sensação de estar sendo encarado, sabe? Você olha para a mata e parece que a mata tá te encarando de volta. Então, meio que todo mundo dali já também eu concordava com a Mariana que a noite era esquisita aquela região. Mas aí eles foram dormir, né? Falou que as crianças brincaram o dia inteiro, a bateria acabou cedão, estavam dormindo já com as galinhas lá, sabe? Super cedo as crianças já estavam dormindo. Ela e o casal, ela, o esposo e o casal de amigos ficaram batendo um papo ali durante um tempo, depois foram lá tomar um café da noite ali com o tio do esposo dela e tal, e todo mundo foi dormir. E a casa que eles ficaram era uma casa que é a mesma casa, sabe? Era, pelo que ela explicou, a casa tem toda a estrutura da casa, e aí dentro da mesma varanda, assim, sabe? Tinha um anexo, mas meio que tudo junto, era como se fosse uma casa e uma outra casinha, sabe, separada ali, sem conexão entre elas, porém na mesma varandona, assim, ela falou, sabe, tipo, fizeram essa parte da casa, depois fizeram essa e o mesmo telhado. E eles estavam dormindo nessa parte assim e tal, e à noite ela falou que ela e o marido dela acordaram com o barulho de alguém andando na varanda da casa, sabe? Sabe, alguém tipo caminhando mesmo assim, como se tivesse, sabe, olhando o sítio de um lado para o outro, assim, porque a varanda contornava a casa inteira, pelo que ela falou, e era como se alguém tivesse, tipo, indo para um lado, indo para o outro, olhando, andava um pouco, parava, andava um pouco, voltava e tal. E aí o marido dela até falou para ela, né? Falou, poxa, Mari, quem será que tá essas horas, né? 2 e pouco da madrugada, tá andando na varanda assim, né? Esse barulho vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. Será que meu tio tá com insônia? Será que alguém daqui? Será que o filho dele lá? Foi falando os nomes, né? Até que tocou uma mensagem no telefone dele, perguntando se estava tudo bem e se era um deles que estava para fora. Isso o primo dele, né, filho do tio dele, falando, ó, vocês que estão para fora aí, tá tudo bem e tal, barulho esquisito aqui. Aí ele respondeu, não, achei que fossem vocês. Daí ele falou, não, levantei aqui, o pai tá dormindo, a mãe tá dormindo, as crianças também estão dormindo, achei que foram vocês, né? Daí ele falou, não, não é ninguém. Daí ele falou, então, peraí, né? Aí ele acendeu as luzes da varanda inteiro e tanto o esposo da Mariana quanto o primo dele saíram para fora para ver quem que era a pessoa que estava, né, andando ali em torno da varanda. Saíram, olharam para lá, olharam para cá, não encontraram ninguém. Aí foram mais para frente da casa, na estradinha, se afastaram alguns metros da casa,
Olharam para tudo quanto é lado e não encontraram ninguém. Ninguém. A Mariana falou que, tipo, tanto ela quanto o esposo dela, quanto o primo dele, a esposa do primo dele, enfim, os 4 tinham escutado alguém andando na varanda da casa 2h30 da madrugada e não tinha ninguém a hora que eles saíram lá para fora. Aí eles perderam um tempo ali conversando, falando será que é bicho, né? Mas parecia nitidamente passos de pessoas, sabe? E a Mariana falou que aqui ficou encucado na cabeça dela, né? Ficou uma sensação muito ruim ali para eles, mas beleza. Foram dormir, esse foi o primeiro dia e tal. Foram dormir, tudo tranquilo, tudo sossegado, não aconteceu mais nada. No outro dia eles acordaram, contaram pro tio do esposo dela, contaram lá para as outras pessoas, aquelas pessoas que já falaram, tipo, que também já tinham escutado coisas estranhas, que já tinham visto coisas estranhas ali no sítio, mas ninguém entendeu direito o que poderia ser, não, enfim, meio que o assunto meio que, né, ficou no ar ali, sem muita conclusão, pelo que a Mariana falou. Aí passou-se o dia novamente, ela e o esposo dela foram novamente lá para a cidade resolver as coisas e foram para outros lugares e tudo mais, e aí voltaram, aí passaram o restinho do dia ali novamente, todo mundo confraternizando, curtindo, as crianças aproveitando, brincando. Chegou a noite, foram dormir e até aí tranquilo. A Mariana falou que nesse dia o tio do esposo dela armou uma rede de um dos lados da varanda, né, que dava para os fundos do sítio, né? Você entrava no sítio, tinha uma estrada grandona assim, que passava pela casa lá da família que trabalhava pro tio dela, lá pro tio do esposo dela, e aí andava mais alguns metros, tinha um pomar, algumas plantas, algumas coisas assim, e já chegava na casa, era a frente da casa, né? E aí a varanda contornava tudo nos fundos assim, para a saída do lado da cozinha, que ia para a parte de lavoura, ia para o galpão. Tinha um espaço lá onde ele armava essa rede. E aí ele armou a rede, porque depois do jantar ele sentou ali um pouco, ficou brincando com as crianças também, conversando ali e esqueceu de tirar a rede dali. Deixou a rede armada. Aí foi todo mundo deitar novamente. Por algum motivo, o esposo da Mariana ficou na parte da casa principal, conversando com o restante da família, e ela já estava no quarto assistindo TV. Pegou no sono, aí acordou, ele ainda não tinha voltado, ela saiu. E aí ela falou que já era umas 11 horas da noite, mais ou menos assim. Ela saiu, foi para a casa principal, entrou na sala, e aí quando ela entrou na sala, ela teve nitidamente a sensação de ver a rede balançando, né? Que ela falou que era bem na quina da casa assim, e dava para ver os fundos da casa. Ela viu a rede balançando, ela até imaginou, pô, será que é ele que está ali? Será que tem alguém ali conversando no livro e tal? Aí ela esticou a cabeça assim para ver a rede e ela viu que parecia ser um semblante de um homem velho, assim, sabe? Ela viu como se fosse um homem mais velho mesmo, assim, sentado, mas ela não reconheceu bem. Ela falou, deve ser o tio dele, não vou incomodar e tal. Vou chamar ele aqui, que estava lá conversando com o pessoal. E ela sentiu um cheiro de fumo, como se alguém estivesse fumando, um cheiro de tabaco, assim, muito forte. E ela foi, chamou o esposo dela, falou, pô, vamos deitar, não sei o que, tal. O pessoal levantou, se despediu, desejou boa noite. Ela até foi no quarto, ver o quarto que os filhos dela estavam dormindo com as outras crianças do sítio. Voltou, tudo tranquilo, e aí ela falou, vou passar ali, a gente passa ali, fala boa noite pro seu tio também e tal. Aí ele falou, não, o tio já tá dormindo faz tempo já, o tio dorme cedo, já foi. Aí falou, não, mas tem um homem na rede lá do lado de fora, achei que fosse seu tio. Quem que é aquele homem então? Um senhor que tá sentado lá. Aí o pessoal, todo mundo olhou para ela e falou, não tem ninguém lá fora. Aí falou, né, o fulano dali já tá pra lá, o fulano de lá também já tá pra lá, o tio tá dormindo, as crianças estão dormindo, tem ninguém lá. Aí eles saíram para olhar e a rede tava parada, como se não tivesse ninguém. E ela falou, juro que eu vi um homem sentado nessa rede aqui, a rede tava mexendo um pouquinho, era um homem que tava usando, eu não vi o rosto dele, mas dava para ver que era, pelo lado do rosto dava para ver que era um senhor, porque aparentava ter uma barba branca, e tava fumando, tava um cheiro de fumo, né? Aí, não, mas meu tio nem fuma, ninguém aqui fuma e tal. E nessa que ela falou para eles que tinha alguém ali fumando, eles também sentiram o cheiro, sabe? Eles também se depararam com aquele odor de tabaco, né? Elas falaram, nossa, realmente tá um cheiro de tabaco aqui mesmo.
Aí eles olharam a casa de tudo quanto é lado também e ninguém estava ali. Ninguém conseguiu explicar quem que era aquele homem para ela, sabe? E ninguém ali nunca tinha passado por uma situação parecida com essa, sabe? De ter a sensação de ver outra pessoa, né? O casal lá que trabalhava no sítio tinha falado de ver silhuetas, pessoas no meio do mato em outros momentos, de escutar as coisas, de escutar passos, mas ver nitidamente assim, ver como ela viu, assim, de poder descrever que era um senhor sentado ali e sentindo um cheiro de tabaco, ninguém tinha passado por isso. E até aí tudo bem, eles olharam e tudo mais, aí foram deitar com aquele pensamento na cabeça, meu Deus do céu, o que é isso? Será que é assombração ou não? E aí, beleza, deitaram e foram esquecendo aos poucos e dormiram. Novamente, 2:30 da madrugada, ela acordou. Primeiro foi ela, escutando os passos. Aí ela acordou o esposo dela e falou: olha, tá barulho novamente, como se tivesse alguém andando aqui na porta do quarto. Aí o marido dela escutou também. O marido dela falou: nossa, vamos esperar um pouco. Se continuar, eu ligo pro meu primo lá e tal, né? Aí passou um tempo, o barulho parou e não precisou ligar para eles. Acordaram de manhã e quando eles chegaram na mesa já tava aquela discussão toda, né? De tipo, isso e aquilo e tal, tal. Entraram no meio do assunto. E aí quando eles entraram no meio do assunto para entender o que era, antes de contar para os parentes dele, que eles tinham tido uma experiência esquisita de novo, a esposa do primo do marido dela falou: olha, vocês escutaram coisa ontem à noite também? Aí eles falaram: escutamos e tal, aí esperamos para ligar para ver se fazia sentido ou não ligar para vocês, né? E aí parou. Daí ela falou: então, pois é, parou. Só que se eu falar para você e falou o nome da filha mais novinha dela, acordou de madrugada, desesperada, uma sensação muito ruim, chorando, gritando e falando que tinha visto um homem na janela. E aí a gente também levantou e foi para lá ver e tudo mais e não viu nada. E ela jurou, a menininha mais novinha jurou que tinha um velho, né, um senhor na janela que estava olhando para dentro da casa e ela acordou assustada com isso. E aí eles procuraram e tudo mais e foram deitar e depois escutaram um barulho, mas passou e aí a casa estava toda fechada e ficou com essa sensação assim de tipo... Será que era mesmo alguém, mais uma criança e mais a Mariana tinham visto esse velho, né? E quem que era esse velho, enfim. Aí o tio dela falou que ia resolver isso daí e tal. E aí falou que não era mais para eles se preocuparem, que no mato as coisas eram diferentes, sinistras. E aí a Mariana e o esposo dela e os filhos voltaram para Campinas, né? Voltaram para a cidade deles. E aí só trocaram informações ali com a família, que aí falaram que a família lá levou uma pessoa, né? O tio conhecia tinha um amigo que benzia, coisa do tipo, levaram lá e aí essa pessoa falou que provavelmente alguma coisa ou alguém tinha se perdido e tinha ido parar lá, porque achou que lá era um lugar onde as pessoas poderiam ajudar ele. Foi o que o amigo do tio do esposo dela falou: ó, alguém se perdeu e veio parar aqui, porque o lugar poderia ser familiar para ele, algo do tipo, mas tô encaminhando ele para onde ele tem que ir. E aí foi essa experiência que a Mariana passou. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Encerrando mais um ano, eu acho que esse momento aqui do vídeo, que é sempre onde eu trago alguns recadinhos, reforço para vocês, para quem está chegando agora, se inscrever, curtir esse vídeo, deixar um comentário com sugestões ou com opiniões do que você acha que falta aqui no canal e tudo mais. Deixe as suas sugestões para o próximo vídeo. Quero muito entender qual que é o melhor vídeo para fechar 2025, no próximo domingo. E, além disso, convidar vocês para serem membros. Eu quero muito hoje aproveitar esse climazinho de final de ano para agradecer todo o pessoal que faz parte lá do grupo de membros aqui do canal, todo o pessoal que está lá na nossa área secreta, o grupo onde a gente troca informações, que a gente conversa sempre. Você que é membro aqui do canal e ainda não entrou lá no nosso grupo secreto, lá no Telegram, é só ir lá em posts, clicar no link, entrar lá e vai ser um prazerzaço conversar com você também. Se você não quiser também, eu agradeço imensamente de qualquer forma a sua contribuição, seu apoio extra. E se você quiser ser membro aqui do canal, é só um cafezinho por mês ou um lanche por mês, vai me ajudar muito
2026 são muitos planos, são muitas ideias para melhorar esse canal, para melhorar o conteúdo, para contar mais histórias, falar mais de lendas, de folclore, visitar mais mistérios aqui do nosso Brasilzão, entre muitas outras coisas. Então, considere ser um membro para ter acesso ao conteúdo extra, ao grupo secreto, para dar um apoio extra também. Muito obrigado para quem já é membro, muito obrigado para as pessoas que chegaram aqui no canal, que ajudaram esse canal a crescer. Um abraço super especial para algumas pessoas que eu estou devendo esse abraço. E se eu estou devendo um abraço para você, pode me cobrar também lá nos comentários, que no próximo vídeo eu mando mais abraços. Mas eu queria muito mandar um abraço para a Lígia, para a filha dela lá, para a Bia. Mandar um abraço para a Aline, para o Heraldo. Mandar um abração para a Jéssica, para a Elo, para o Sérgio. São as pessoas que estão sempre falando comigo lá no grupo lá. E também pelo Instagram e pelos outros lugares. Para a Rosana. E, enfim, tem muitos membros aí do canal, estão chegando agora, membros que também já passaram por aqui, me ajudaram muito. Quero mandar um abraço especial que eu prometi muito para a Ellen, que é a mãe da Ellen. Abração para você, Ellen. Obrigado por acompanhar o Sem Tempo. Vocês todos, muito obrigado por esse 2025 e que venha 2026. Muito melhor, que venha 2026 com um canal muito mais estruturado, qualificado e tudo mais, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários o que você quer ver em 2026 aqui no Sem Tempo, deixa lá nos comentários sugestões para o próximo e último vídeo do ano, que vai ser semana que vem, próximo domingo aqui no canal. E é isso, hype esse vídeo, hype, que me ajuda muito, o vídeo chega a mais pessoas e é muito bom. Agora eu vou contar para vocês o relato do Daniel Mota, que é de Belo Horizonte e foi visitar a região rural de Serra, no interior de Minas Gerais também. E o relato do Daniel é bem rapidinho, bem breve assim, mas é um relato cheio de questões, e vocês vão entender. O Daniel, nascido e criado em Belo Horizonte, não tem muito costume de ir para o interior, de visitar o interior ali de Minas Gerais ou o interior de outros estados aqui do Brasil. Mas, por uma necessidade ali, ele precisou levar o pai dele e a mãe dele para visitar uns familiares lá na região de Serra. Chegou lá, primeiro dia, tudo tranquilo, tudo sossegado, deixou os pais no sítio, aproveitou para passear, para conhecer o lugar, foi para 2 cidadezinhas ali no entorno, comprou algumas coisas ali para levar de volta para Belo Horizonte, passou o primeiro dia sossegado, tudo tranquilo. No segundo dia, à noite, ele saiu com alguns vizinhos ali, amigos da família, para conhecer um lugar ali turístico ali próximo ali do sítio que eles estavam ficando, né, do sítio da família, e voltando para o sítio, já bem próximo da porteira, ele e essas pessoas, tinham mais 3 pessoas no carro junto com ele, tiveram a certeza mesmo assim de verem uma criança correndo da porteira, na entrada do sítio assim da família do Daniel, para o lado oposto, assim, para o sítio da frente, né? Falou, passou correndo daqui para lá e a gente viu a criança correndo. Sabe? Uma criança assim correndo, não dava para ver se era um menino, uma menina, não dava para ver as características, não deu para ver rosto, nem nada, só deu para ver aquela criança correndo para lá. Parecia que estava usando uma roupa toda preta, assim, sabe? Não dava para ver muito detalhe nenhum da criança. E aí ele virou para as pessoas ali e falou, nossa, de quem que é essa criança, esse horário, né? Já era mais de 8 horas da noite, lá sozinha, no meio do nada, assim. Falou que a casa mais próxima ali era alguns quilômetros para frente, né? Que tinha a casa ali da família dos pais, da família dos pais dele ali e tal, tudo mais, o que ele estava visitando. E aí a outra casa dos vizinhos, que um sítio mais próximo, era realmente praticamente 10 minutos de caminhada para frente, assim, era coisa de mais de 2 quilômetros, pelo que ele falou. Então era só mato para um lado, plantação para o outro, mato para o outro, e aí um lugar lá, um pasto onde ficavam as vacas ali da família do Daniel soltas. Falou, esquisito, né? E aí as pessoas que estavam no carro com ele, que eram ali da região, não moravam no sítio, falaram, a gente não lembra de criança nenhuma que mora por aqui, mas às vezes é alguém que está visitando, que está passeando também, alguma coisa assim. Eles entraram na casa, né?
Aí já guardaram as coisas ali que eles foram buscar. O Daniel contou ali para os pais dele como que era o lugar que eles tinham visitado. O Daniel ligou naquele momento para a noiva dele, né, que ficou em Belo Horizonte, conversaram. Meio que passou-se um tempo, né, deu tempo suficiente para aquelas pessoas, para duas daquelas pessoas que estavam com ele no carro irem embora e ficar só a pessoa que ia dormir ali também no sítio naquele dia e as pessoas do sítio. E aí foi quando ele lembrou, né, falou, perguntar para eles, né, daquela criança. A gente até esqueceu, bateu até uma preocupação agora. Tinha uma criança aqui, bem na porteira aqui, vocês sabem de quem que é essa criança? O que pode ser? Aí ele falou que todas as pessoas que moravam naquele sítio falou, não tem criança por aqui, não tem criança, só o pessoal mais velho mesmo, só adultos assim. Lá no sítio da frente é fulano e Beltrano que moram assim e tal, é um casal que os filhos já são mais velhos também e tudo mais, e não me recordo se eles têm netinho ou coisa do tipo, mas até onde eu sei não. Aqui a gente também não tem criança e não tem criança para lá, né? Que esquisito, né? E ficou aquela coisa assim de quem era aquela criança que eles viram, né? E ficou aquilo no ar. Ele falou que ele, o pai dele e um outro familiar ali, um outro homem, saíram do sítio e foram até a porteira ali. Já tinha se passado uma hora, né? Que ele demorou para cair a ficha e ele questionar a família ali. E eles foram até a porteira, olharam para um lado, olharam para o outro, andaram alguns metros, ligaram para os vizinhos para perguntar para os vizinhos se eles sabiam de alguma criança que estava por ali, perguntaram para todo mundo e tal. Ninguém sabia quem que era aquela criança. E aí, tudo bem, passou-se mais um dia, passou-se outro dia. 2 ou 3 dias depois, o Daniel falou que eles tinham passado uma semana lá, mas a primeira vez que eles viram a criança foi no segundo dia. Aí, 2 ou 3 dias depois, o pai do Daniel e um familiar ali, uma pessoa da família ali, estavam ali fazendo uma caminhada ali já final do dia, assim, final da tarde, né? E conversando, colocando um papo em dia ali e conversando de alguns assuntos. E eles também tiveram assim a certeza de olhar para o horizonte, perto do pasto ali onde as vacas ficavam soltas, e verem um menininho abaixadinho. E aí eles conseguiram ver que era um menininho de cabelo curto assim, pele um pouquinho morena e tal, usando como se fosse um vestido, um saião, pelo que o Daniel falou, sabe? Uma camisetona assim, preta, abaixada no pasto, assim, olhando para eles, assim, né? E aí os dois pararam, eles estavam a uma certa distância, assim, tipo, estavam perto, mas não tão perto, né? A ponto de conseguirem mexer. E aí quando eles pararam para olhar melhor para aquela criança, a criança meio que foi para um lado, foi para o outro, sumiu no meio do mato. E eles não entenderam o que era aquilo. Eles voltaram para casa, contaram para todo mundo. Aí de novo o Daniel falou que as pessoas falaram, né, o que pode ser, e decidiram ir atrás de novo. E eles foram até o lugar onde tinham visto a criança e novamente não encontraram nada. E aí o Daniel contou que essa foi a experiência sobrenatural que ele passou. E aí passou-se um bom tempo, ele falou que passou-se assim coisas de mais de anos. E aí ele nunca mais teve contato, nunca mais ficou sabendo de nada das pessoas por ali. E aí, um determinado dia, num evento que teve lá em Belo Horizonte, essas pessoas que moravam nessa região de Serra foram para lá por causa desse evento. E aí, num determinado momento, eles lembraram desse assunto. E aí o Daniel falou, pô, lembra quando a gente foi lá, que eu vi o menino lá, vi a criança e tudo mais, e também depois o pai viu, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, né, que uma tia dele falou, menino, é verdade, a gente lembra e tal. Enfim, a gente nunca mais viu nada. Mas os vizinhos daquela casa lá da frente, os nossos amigos lá, o compadre e a comadre, depois de muito tempo, contaram também que um dia eles estavam lá mexendo com um poço que eles têm lá, arrumando umas coisas bem tarde da noite mesmo, que o poço tinha dado problema durante o dia, a casa estava sem água, eles precisaram ficar lá arrumando. E aí eles olharam no horizonte assim e também viram um menininho parado observando eles. E aí eles acenaram para o menininho acenou de volta para eles, deu um tchauzinho e correu para o meio do mato e sumiu. E aí eles falaram que eles conversaram com as pessoas ali em volta, conversaram até mesmo com o pessoal da polícia, pessoas responsáveis assim, e nunca ninguém soube direito quem que era essa criança. Mas eles criaram um certo hábito ali de vez em quando de deixar um brinquedo,
de deixar lá um doce e tal, e realmente, às vezes sim, às vezes não, aquilo que eles deixam para essa criança realmente some de lá, desaparece, sabe? E aí ficou essa situação que o Daniel passou, e depois de muito tempo os vizinhos lá também passaram. E para finalizar o vídeo de hoje, vou contar o último relato para vocês, que talvez seja o relato mais assustador, mais assim, realmente, alguma coisa aconteceu, alguma coisa realmente muito sinistra aconteceu, e não dá para explicar, ou até dá para explicar, mas uma situação bem assim vocês vão entender. Esse relato é do André Pacheco. O André Pacheco é de Volta Redonda e ele foi visitar a região de Vassouras. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo, Vassouras, Rio de Janeiro. O André contou que quando ele era mais jovem, ele e os pais costumavam ir visitar a família no interior, lá na região de Vassouras. E aí morava nesse sítio da família os irmãos, né, do pai dele, os tios, os primos e tudo mais. E também outros amigos da família. E era, tipo, anos 90, era uma coisa, sabe, tipo, uma outra época muito mais tranquila por um ponto de vista, mas também muito mais onde as pessoas ligavam menos. E o André contou que ele e os primos e alguns amigos tinham o costume de andar de moto. Isso mesmo, ele sendo jovem ali, né, sendo um adolescente, um pré-adolescente, tinha umas motos velhas lá que ele e os primos pegavam e davam voltas assim, tanto lá no sítio, barra fazenda que os tios moravam, quanto na região toda lá. E aí, certa vez, eles foram fazer uma trilha, andar com essa moto, assim, sabe, alguns quilômetros para frente. E aí tava ele numa moto, um primo em outra e uma dupla de amigos em outra moto. E aí, por um motivo lá que ele não lembra direito qual que era, a moto onde estavam esses dois amigos quebrou, parou no meio do nada assim, e não tinham o que fazer. E aí eles pararam assim, era uma estrada de terra assim, onde não tinha nada para um lado, não tinha nada para o outro. E aí já era um início da noite ali, já estava escuro, já estava noite mesmo, pelo que o André falou. E eles começaram a tentar mexer na moto para tentar entender o que era, não era. E eles passaram ali um tempo, ali perderam um bom tempo olhando a moto dos dois amigos que tinha quebrado ali. E aí nessa, o primo dele decidiu pegar um dos amigos que estava ali e falar, pô, não vai ter jeito, vamos até lá, vou falar pro meu pai, a gente volta aqui com uma caminhonete, joga a moto em cima dela e volta de carro para lá. E vocês ficam aqui esperando. E aí foi isso que fez, o primo dele subiu na moto com um dos amigos ali na garupa e foram para a fazenda, que estava uma boa distância assim para frente. Ele falou, claro que de moto dava para chegar relativamente rápido, mas estava uma bela de uma distância. E eles estavam parados no meio do nada, do nada, do nada, do nada. Enquanto ele estava encostado na moto dele ali, olhando aquela situação toda, né, e o outro rapaz estava mexendo na moto, tanto ele quanto o rapaz a todo momento, né, olhavam para lá, olhavam para cá e observavam o entorno, porque eles estavam no meio do nada, sem ninguém por perto. Sem ninguém, sabe? Tipo, mato para um lado, mato para o outro e pasto, só nada, sabe? Só capinha. Ele falou, para tudo quanto é lado, e a estradinha de terra que eles estavam ali, andando de moto. E aí, conversa vai, conversa vem entre os dois, quando de repente, do nada, sem explicação nenhuma, o André falou, sem explicação, sabe, sem sentido, sem nenhum sentido. Um senhor apareceu do lado deles, um homem assim, que aparentava ter os seus 40 e tantos, 50 e tantos anos, né, um homem de média idade ali e tal, apareceu sem falar nada e deu um puta de um susto nos dois, assim, sabe? Quando eles viram, o homem se materializou do lado deles ali. E parou e ficou olhando eles ali. E os dois, né, moleque, assim, olharam para aquele homem e falou, oh, boa noite. Aí o homem respondeu boa noite deles e tal, perguntou o que eles estavam fazendo ali. Aí eles falaram, não, a moto quebrou e tal, mas a gente já chamou ajuda, a gente tá esperando aqui e tal. Meu tio tá vindo, o André falou, e aí eles fizeram a mesma pergunta para aquele homem, né? E o senhor que o senhor tá fazendo aqui? De onde o senhor tá vindo? Ele falou, não, tô vindo de lá e tal, tô vindo da cidade. Sempre passo por aqui. Foi o que o homem falou para eles. Sempre passo por aqui, sempre passo por aqui.
Aí eles perguntaram, mas o senhor tá bem? O senhor tá indo pra onde e tal? Ele falou, tô indo pra casa, que é pra frente aqui. Tô bem, tô bem. Ah, então tá. Aí esse homem perguntou pra eles que horas era e que dia era. Sabe me dizer que horas são, que dia é e tal? Aí eles, os dois, um olhou pra cara do outro e falou assim, né? Aí um olhou no relógio lá, falou, quase 9 horas, senhor, 8 e tantas e tal. E hoje é dia X, assim. Ele falou, nossa, já é dia X, já. Como passa, né? Aí falou assim, tal. E aí aquele homem ficou parado ali, meio que olhando a situação, e o amigo ali ainda tentando arrumar a moto, e o André encostado na moto deles, e aquela situação sinistra, né? O André já meio que falou que já tinha olhado para um lado, olhado para o outro, procurado um pedaço de pau, um tijolo, né? Caso aquele homem fosse tentar alguma coisa, roubar eles ali, tentar mexer com as motos, ou mexer com eles, alguma coisa assim. Ele falou, tem dois rapazes aqui, ele é velho, mas a gente dá um jeito, né? Ele é mais velho, mais alto, mais forte, mas a gente dá um jeito, a gente tá em dois. Só que o homem simplesmente falou um pouquinho com eles e ficou olhando ali, e simplesmente o homem falou tá. Falou tá, sim. E meio que se despediu dele só com a cabeça, sem fazer muito gesto, assim. Tava com uma sacolinha na mão e foi, continuou andando. Aí o rapaz que tava com o André falou, o senhor quer alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa? Daí ele falou pros dois, eu tô com sede. Daí um olhou pro o André, olhou pro amigo dele ali, o amigo dele olhou para ele, mas eles não tinham água, não tinham nada ali, sabe? Eles estavam só com as motos ali, com a roupa do corpo e com um documento no bolso. E aí pediram desculpa, falaram: "Ah, a gente não tem água". Daí o homem só fez um sinal com a cabeça e continuou andando para frente assim, sabe? Sem falar nada. E aí passou-se alguns e eles ficaram olhando o homem ir embora na estrada. E aí eles ali começaram a conversar entre eles, falaram: "Nossa, que negócio sinistro, né? Quem que é esse homem?". Me arrepiei todo, e os dois ficaram ali conversando e tal. E nada, e nada, e nada, e passou-se um tempo assim, né? Nada, nada sem entender ali, né? Tipo, o que que tinha acontecido, nada conclusivo. Passou-se um tempo, chegou o primo dele com o outro amigo e com o tio na caminhonetinha que ele tinha ali. E encostou e parou o carro do lado deles e falou: vamos logo, vamos para casa, já tá tarde e tal. Aí subiram as duas motos na caminhonetinha e o André perguntou pro tio dele, falou: "Tio, o senhor tava vindo para cá? O senhor vem em linha reta, né? Do sítio para cá é só linha reta". Aí o tio dele falou: "Sim, da porteira tal, lá da estrada tal até aqui é linha reta. Lá na frente que dá para ir para tal caminho, tal caminho, tal caminho. O senhor não viu um homem andando na estrada com uma sacolinha na mão, uma roupa assim, uma roupa, né? Uma camiseta azul, uma calça assim, tal, calça jeans". Aí o tio dele falou: "Não, não tinha homem nenhum, vim lá da PQP até aqui, nada". Aí o primo dele falou: "Não, não tinha ninguém", tal. O amigo também falou: "Não tinha ninguém". E aí ficou aquela sensação, quem que era aquele homem, né? Aí eles subiram na, na caçamba ali, né? Nos fundos da caminhonete. E aí ficaram sem entender nada e foram pro sítio. E aí no caminho ainda foram olhando o caminho inteiro, 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 inteiro e não viram mais nada. Mais nada, 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 nada. Sabe assim, nada. E o André sempre conviveu a vida inteira com aquela situação que ele passou ali com um amigo dele. Daquele homem que surgiu do nada e passou na estrada e continuou indo embora e nunca mais souberam informação nenhuma desse homem. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, tô na dúvida aí do próximo tema, pro próximo vídeo e tal, o que vocês querem que eu conte aí para encerrar 2025. Já falei que o primeiro vídeo de 2026 provavelmente vai ser o vídeo lá com o meu pai contando relatos lá no sítio, vai ser bem legal. Para não perder nada disso, se inscreva, curta, comenta esse vídeo. Também deixa lá nos comentários lá a sua sugestão pro próximo vídeo aí, pros temas, tanto do próximo vídeo como para 2026. Hype esse vídeo que me ajuda muito, 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 muito mesmo. E é isso. Se você perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do ladinho. E é isso. Beijão. Até o próximo.